Oi, gente, meu nome é Marília e esse é o nosso trabalho de microbiologia sobre a prática da coprocultura. O nosso grupo é o Igor, o Jean, eu, a Natália e a Vanessa. A cultura microbiológica das fezes, que é a coprocultura, ela é um exame que serve para identificar os agentes infecciosos responsáveis por alterações gastrointestinais e elas podem causar sintomas tipo a diarreia, náusea, dor de barriga, vômito. E daí, nesse caso, a coprocultura ela vai servir para ajudar a isolar o micro-organismo responsável. E os patógenos mais pesquisados clinicamente são a salmonela, a shigella e alguns sorotipos da Escherichia coli. A coleta desse material ela é feita pelo próprio paciente e é recomendado que ele se faça a coleta no início do quadro da diarreia, antes do uso de qualquer antibiótico. As fezes elas não podem entrar em contato com a urina ou com o vaso sanitário. E caso haja muco ou sangue, né, eles devem ser coletados também, se possível. Deve-se colocar em um recipiente adequado e ser enviado ao laboratório em até 24 horas. O recipiente deve ser mantido sempre na geladeira, refrigerado. E no caso dos pacientes hospitalizados, a coleta ela é feita através de um cotonete estéreo. Sobre o transporte e os cuidados desse material, as fezes em meio de transporte elas têm que ser refrigeradas a 4 graus Celsius e elas devem ser transportadas ao laboratório em até 24 horas para a recuperação dos patógenos. Na coleta das fezes sem o meio de transporte, a amostra ela vai ser transportada direto ao setor de microbiologia e ela vai ser processada no prazo máximo de até 1 hora. Então, a amostra ela contém aproximadamente 5 ml em caso das fezes diarreicas ou 5 gramas no caso de fezes formadas. A metodologia utilizada para estudar esses micro-organismos, a gente vai utilizar o caldo de enriquecimento, os caldos que vão favorecer o isolamento dos patógenos entéricos e vão inibir os micro-organismos da microbiota intestinal. A gente vai utilizar o caldo GN, que ele vai ser utilizado como pré-aquecimento para a salmonela e a shigella, e vai ser incubado por 6 a 8 horas. O caldo selenito e o caldo tetrationato, que eles são mais específicos para o isolamento de algumas espécies da salmonela. E a gente vai ter também os meios de cultivo, de escolha, que são preferencialmente os meios seletivos e os diferenciais. O primeiro é o agar-maconque. A gente vai observar que a Escherichia coli, nesse meio, vai ter um crescimento bom. As colônias vão se apresentar brilhantes, incolores em caso de lactose negativa e rosa-vermelha em caso de lactose positiva, e vão poder apresentar ou não precipitados de bile. Já a salmonela vai ter um crescimento bom, as colônias vão ser brilhantes, incolores e não vai ter precipitado de bile. E a shigella vai ter um crescimento bom, as colônias brilhantes também, incolores e sem precipitado de bile. Já no agar XLD, a Escherichia coli vai apresentar um crescimento parcial, as colônias brilhantes, amarelas e o ácido sulfúrico negativo. A salmonela vai apresentar um crescimento bom, colônia brilhante, amarela a vermelha e o ácido sulfúrico positivo. Pode apresentar também completamente negra ou só com um centro negro. E a shigella vai apresentar um crescimento bom, colônia brilhante, vermelha e o ácido sulfúrico negativo. Já no agar salmonella shigella, a gente vai observar que a Escherichia coli vai ter um crescimento parcial, colônia brilhante, incolor e ácido sulfúrico negativo. A salmonela um crescimento bom, colônia brilhante, incolor ou ácido sulfúrico positivo. E a shigella um crescimento bom, as colônias vão ser brilhantes, incolores e o ácido sulfúrico vai se apresentar negativo. Como faz a semeadura desse material? Em caso de fezes líquida, ou no material colhido pelo cotonete estéreo em pacientes hospitalizados, a semeadura vai ser feita nas placas de Petri. E para as fezes sólidas, a gente vai preparar uma solução 10% salina tamponada com glicerina em caso de precisar ser transportada. Já na pesquisa, para salmonella, shigella e Escherichia coli, a gente vai semear uma alçada de fezes numa conque e no salmonella shigella. Vai semear 3 ou 4 alçadas no caldo selenito. A gente vai incubar essas placas a 35 graus, mais ou menos, por 18 a 24 horas. E o selenito por 12 a 18 horas. Após essas 18 horas de incubação, se não houver crescimento no agar salmonella shigella, a gente vai semear uma amostra da superfície do caldo selenito em outra placa de salmonella shigella e a gente vai incubar daí essa placa por 18 a 24 horas. Já nos testes em lâmina, a gente vai observar, a gente vai colocar uma colônia, vai pingar
uma gota de antissoro que vai corresponder a cada sorotipo da bactéria. A gente vai homogeneizar e vai fazer a leitura. Depois da observação, a gente vai ver se aglutinou com o respectivo soro. Se houve aglutinação, vai ser positivo para aquela bactéria. Já sobre a coloração de Gram, a gente vai observar que há diferentes graus de permeabilidade na parede dos micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Então, as bactérias gram-positivas, na coloração de Gram, elas vão reter o cristal violeta, porque elas têm a presença de uma espessa camada de peptoglicano. E já as bactérias negativas, elas vão possuir uma parede de peptoglicano muito fina. Então, elas não vão reter o cristal violeta durante o processo de descoloração e elas vão receber a cor vermelha no processo da coloração final. E essa metodologia ela vai ajudar na identificação de uma infecção bacteriana e vai determinar qual é o tipo da bactéria. Então, isso vai ajudar o médico a determinar um tratamento eficaz ao paciente e dessa forma ele vai aplicar a terapia adequada em cada caso. Oi, gente, eu sou o Jean e agora eu vou falar sobre os principais micro-organismos, as identificações associadas e os resultados. Vou começar pela Shigella. A shigelose ela é caracterizada por reação inflamatória, pois gera leucócitos, muco e sangue nas fezes, uma vez que ocorre a invasão e destruição da camada epitelial da mucosa. As suspeitas se dão no momento que são observadas colônias lactosenegativas, bioquimicamente inertes e diversas provas bioquímicas. O isolamento clínico, identificados bioquimicamente como Shigella, devem ser confirmados por testes sorológicos. Salmonella. Nas patogenias causadas pela salmonela, que se dão pela ingestão de alimentos ou água contaminada, ocorre a liberação de toxinas e invasão da barreira do estômago, intestino delgado e grosso. Com isso, há estímulo para a liberação de citocinas que induzem uma resposta inflamatória aguda, a qual induz diarreia e pode levar à ulceração e destruição da mucosa intestinal. Em relação à identificação, os isolados desconhecidos provenientes de espécimes clínicas que são sugestivos de pertencerem ao gênero Salmonella devem ser confirmados por sorologia. Sobre a análise microscópica do material fecal. Para a realização do exame, coloca-se uma pequena quantidade do material fecal em uma lâmina de vidro, limpa e desengordurada, misturando uma gota de água destilada estéril ou salina e uma gota de azul de metileno sobre a lamínula. Após isso, se faz a observação no microscópio com aumento de 400 vezes. Sobre o isolamento, os meios de cultura em placa mais utilizados para o isolamento de Salmonella e Shigella em laboratório clínico são a eosina azul de metileno, o McConkey de baixa seletividade, a xilose lisina desoxicolato, a Salmonella Shigella, o Ectoen enteric, o citrato desoxicolato, que é de média seletividade, e o verde brilhante bismuto sulfito, de alta seletividade. Agora sobre a Escherichia coli. A Escherichia enteroxigênica, a Escherichia enteroinvasora e a Escherichia enterotoxigênica e enterohemorrágica. Com exceção das cepas da Escherichia coli enterohemorrágica, que não é fermentadora de sorbitol, não há um teste bioquímico específico que diferencie as E. coli causadoras de diarreia das E. coli presentes em amostras fecais normais e devem, portanto, ser diferenciadas através de provas sorológicas, com a caracterização dos antígenos somáticos O e flagelar H das mesmas. O uso dos meios de cultura agar-McConk mais agar-XLD mais caldo-GN é suficiente para o isolamento destes sorogrupos enteropatogênicos de E. coli. No entanto, deve-se ficar atento ao fato das características apresentadas pelas amostras fecais, uma vez que muito raramente fezes sólidas ou pastosas carregam algum desses sorogrupos. Nesse tipo de amostra, geralmente as Escherichia coli crescidas são meramente pertencentes à microbiota intestinal normal. Para o isolamento seletivo de E. coli enterohemorrágica, pode-se utilizar meios específicos como o agar-McConk, sorbitol ou meios cromogênicos. Agora eu vou falar sobre a Yersinia. Esse gênero Yersinia apresenta 3 espécies de importância clínica. A Yersinia estis, o agente causal da peste bubônica, a Yersinia pseudotuberculosis
e a Yersinia enterocolítica, muito implicada em casos severos de gastroenterite. Das 3 espécies patogênicas de Yersinia, somente a Yersinia enterocolítica e a Yersinia pseudotuberculoses causam diarreia. A enterocolítica é um micro-organismo com morfologia de pequenos cocobacilos gram-negativos, que produzem colônias pequenas e puntiformes em agar maconque. Deve-se suspeitar da Yersinia sempre que o meio TSI apresentar uma coloração amarelo pálida ou alaranjada após 24 horas de incubação. Essas bactérias crescem mais rapidamente a temperatura de 22 a 29 graus Celsius do que em 37 graus Celsius. As colônias são tipicamente pequenas, pálidas ou incolores nos meios entéricos usuais, como o agar SS e o maconque, e devem ser incubados por mais de 24 horas a temperatura ambiente. As placas devem ser examinadas a 24 e 48 horas para colônias diminutas suspeitas. O enriquecimento alcalino é um método que pode auxiliar na detenção dessas bactérias, de modo que tal método envolva a mistura de uma parte de fezes com 2 partes de KOH a 0,25% em solução salina. Algumas propriedades que podem distinguir a Yersinia enterocolítica e outras Yersinias incluem resultados positivos para a ornitina descarboxilase e a fermentação de sacarose, resultados negativos para a fermentação da rafinose, melibiose, raminose, mais 70% dos isolados são urease positivas. Agora eu vou falar sobre aeromonas e plesimonas. A aeromonas hidrófila é amplamente encontrada no ambiente aquático, de modo que algumas cepas podem causar uma doença que causa diarreia. Em relação a plesimonas shigelloide, esta tem sido envolvida em muitos casos de infecção humana, com evidência forte de contaminação, principalmente pela água. A identificação da espécie pode ser confirmada por testes bioquímicos, de forma que se recomende o uso de agar EMB ou maconque, em conjunto com outros meios mais seletivos, como o agar XLD e agar sangue de carneiro, com ampicilina. O P. shigelloide cresce na maioria dos meios de cultura de rotina, embora não cresça em agar TCBS ou agar bismuto sulfito. Em agar EMB ou agar SS ou agar maconque, a bactéria se apresenta como não fermentadora ou com fermentação tardia de lactose, tendo ainda reações positivas para a prova de oxidase e negativas para H2S. Agora sobre o víbrio. São micro-organismos gram-negativos altamente móveis, com morfologia de bacilos curvos possuindo um único flagelo polar. O agente causal da cólera, o Vibrio cholerae, é adquirido pela ingestão de alimentos e águas contaminadas. O Vibrio parahemolyticus está associado a gastroenterites, sendo adquirido pela ingestão de pescados crus. Quando se suspeita da presença de víbrio, o espécime fecal deve ser examinado fazendo-se inicialmente um esfregaço, corando-o pelo método de Gram, procurando por células bacterianas morfologicamente semelhante à dos víbrios. Os víbrios são sensíveis ao pH ácido, mas são tolerantes a meios alcalinos. O Vibrio cholerae forma tipicamente colônias amarelas, chatas, grandes, enquanto o Vibrio parahemolyticus aparece tipicamente como colônia azul esverdeada. As colônias típicas de Vibrio cholerae devem ser subcultivadas em agar nutriente antes de se realizar um teste de aglutinação em lâminas com soro O1. O inóculo bacteriano pode ser transferido para agar TSI e após a incubação de 24 horas a 37 graus Celsius há uma reação sem produção de gás H2S. Para caracterizar o micro-organismo, o teste de oxidase também é bastante indicado, teste positivo. Outros testes bioquímicos úteis na identificação do Vibrio cholerae incluem catalase, indol, lisina e ornitina, descarboxilase, fermentação de sacarose, todos eles são positivos.
Essas bactérias dão reações negativas para os seguintes testes bioquímicos: produção de gás a partir de glicose, fermentação da lactose, inositol, hidrólise da esculina e arginina de hidrolase. Agora eu vou falar sobre o Campylobacter. Campylobacter jejuni e E. coli são bacilos gram-negativos, curvos, móveis, microaerófilos, reconhecidos como importantes patógenos entéricos. As fezes contêm caracteristicamente leucócitos, polimorfonucleares e hemácias. Esses elementos são facilmente observados em esfregaços colorados pelo método de Gram. O meio utilizado é constituído basicamente de uma base rica e nutritiva, tipo agar, base Bruxela, suplementando com anfotericina B, cefalotonina, polimixina B, trimetoprim, vancomicina e sangue de carneiro. Para o enriquecimento da amostra, normalmente se usa o caldo tioglicolato adicionado dos mesmos suplementos. A incubação das placas inoculadas deve ser feita a 42 graus Celsius em uma atmosfera de aproximadamente 5 a 15% de oxigênio e 5 a 12% de gás carbônico. O Campylobacter jejuni apresenta colônias pequenas que tendem a se espalhar pelo agar, não hemolíticas e mucoides, geralmente acinzentadas e com bordas irregulares. Ademais, outros meios muito utilizados contêm carvão ativado e as colônias de Campylobacter possuem cor branca. Caso as placas sejam examinadas com 24 horas de incubação, deve-se examiná-las e rapidamente recolocá-las na jarra. Ainda, os padrões de crescimento a 25, 37 e 42 graus Celsius, bem como as reações bioquímicas e a suscetibilidade ao ácido nalidíxico e à cefalotina, são dados úteis no auxílio à correta identificação e diferenciação das espécies. Esse foi o nosso trabalho sobre copocultura, gente. Muito obrigado.